Isso, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Os irmãos vão ficar comigo aqui, os meninos do louvor. Lucas capítulo 15. Assim que você encontrar, você diga amém, encontrei. Eu vou ler, irmãos, amém? Preciso muito da tua atenção agora, porque olhar de cima para baixo, e se houver movimentação, isso rouba a atenção de quem prega, né? E a gente tem que ter uma atenção muito redobrada, a gente tem que estar muito assim, numa afinidade com Deus, para poder falar, e você tem que estar também para poder ouvir, amém? Lucas capítulo 15, todos encontraram? Amém. Você vai me ajudar a ler? Amém. Então vamos lá, no 3, 1, 2 e 3, primeiro versículo, vai. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores. Versículo 3. 2 pontos, tá bom, não fecha a Bíblia. Eu vou repetir aqui porque ficou assim, ficou muitos sons, né? Várias vozes, várias traduções, mas diz assim: e chegavam-se a ele todos, aí você completa, todos os e pecadores, para o quê? Segura, a gente fala aqui um pouquinho. Jesus está pregando para pecadores e publicanos. Quando se diz pecadores, ele está pregando a alguém que estava o ouvindo, que estava na escala de vício, de traição, de fornicação. Ele estava pregando a ladrões, ele estava pregando a alguém que estava na escala de pecadores, seja qual for a escala. Esse pecador estava ouvindo quem? Jesus. Quem? Jesus. Jesus, na sua santa bendita palavra, ele veio para nos ensinar que ele não veio ministrar aos justos, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E eu não estou fazendo apologia ao pecado, porque todos os que estão aqui foram chamados dentro do pecado, sim ou não? Sim. Então não estou fazendo apologia ao pecado. Quem veio na maioridade, como eu e alguns, viemos cheios de carrapicho, viemos cheios de idolatria, chegamos em vícios de bebidas, alguns em vícios de droga, outros em vícios de pornografia, outros veio de baixo, como o menino que pregou na sexta-feira, que ele era do PCC, que ele tinha 2 biqueiras, mas Deus o chamou como pecador, porque Jesus veio para esses, para mim e você. Aleluia. Jesus continua aqui para mim, só para dar ênfase no pano de fundo aqui. Jesus estava pregando a pecadores e a publicanos. Quem são os publicanos? Cobradores de impostos. Quem são eles? Odiados dentro da escala judia, ou dentro dos judeus. Por quê? Porque é como se fosse assim, um irmão cobrando imposto do outro irmão e levando para a coroa de Roma, pegar imposto do seu irmão e levar para outra nação. Então ele era mal visto, aqueles homens eram mal vistos, e a Bíblia fala que Jesus pregou aos publicanos. A leitura oficial dessa noite foi de um publicano. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele passou em Jericó. Em Jericó tinha um homem de pequena estatura, era rico e cobrador de imposto. Esse homem corre para ver Jesus, sobe numa figueira. Jesus chega, quem vê primeiro? Jesus vê Zaqueu ou Zaqueu vê Jesus? Jesus olha para Zaqueu, irmãos, antes que ele fosse formado, antes que ele tivesse no ventre. Jesus já conhecia Zaqueu e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu era um publicano pecador. Houve murmuração. Então Zaqueu disse:
se eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes. Então Jesus falou a esse pecador: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então preste atenção, Jesus pregando a esse tipo de gente, Jesus pregando a esse tipo de igreja. Irmãos, às vezes a gente quer uma igreja perfeita, um povo perfeito, mas ninguém quer ministrar onde tem esse tipo de gente. Então chegou uma categoria de pessoas. Chegou o quê? Os nobres, diga comigo, nobres, escribas, fariseus. Olha para Jesus e começa a murmurar. Por quê? Por que tu está pregando a esse tipo de gente? Por que tu está falando com essas ralés? Por quê? Porque eles tinham os pecadores, eles tinham os pobres e eles tinham os publicanos como alguém que era corja da sociedade. Eles olhavam para um pecador e tinham um pecador como alguém que Deus não amava. Esse cara, ele é tão ruim, ele é tão pecador, mas por quê? Porque Deus não o ama. Tanto é que Jesus faz a parábola da ovelha perdida, porque Jesus está dando um tapa de pelica na cara deles. De que forma? Esses pecadores são como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Nem Deus olha para eles. Para que a gente vai dar atenção a pecador? Olha só a visão deles. Segundo, como é que essa categoria de pessoas via os pecadores? Eles viam os pecadores e publicanos como alguém que não tem valor. Por quê? Porque a dracma perdida, a moeda dracma, é uma moeda de metal que tem valor, mas a perdida tem valor? Não. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, quando ele vai desengatar aqui, desenrolar as parábolas, ele está dizendo como aquele povo está comparando um pecador e um publicano, como alguém que não tem valor. É olhar para alguém, irmãos, vê bem, olha o embate que está acontecendo. Jesus pregando, e chega as autoridades, meneando a cabeça e dizendo: ralé, abandonados por Deus, não tem nenhum que é precioso aqui. Olha só, que gente que sem valor. Aí eles achavam também que o pecador era como alguém que teve a oportunidade de estar com Deus, mas rejeitou. Ele está falando do filho pródigo. Teve a oportunidade de estar com Deus, mas rejeitou a Deus e preferiu bolotas de porco. Mas eles esqueciam do que é o coração de Deus, de como é o coração de Deus. E qual é a mensagem que Deus quer trazer para nós nesse dia? Não é fazer ênfase, como todo mundo faz, do filho pródigo. Não é fazer ênfase, como todo mundo faz, da ovelha perdida e nem da dracma perdida. É fazer ênfase do amor de Deus, de somente o amor de Deus. Porque alguém está olhando e desprezando, alguém está olhando e está dizendo não merece, alguém está olhando e está dizendo é sem valor, alguém está olhando e está dizendo já deu glória na igreja, já andou com a Bíblia, mas agora está na biqueira, agora deixou o Senhor, já sapateou. Olha o filho pródigo, já sapateou no altar, já cantou no altar, já fez uso do microfone, mas hoje está na biqueira. É o filho pródigo, mas isso está sendo dito na ótica de alguém que é fariseu e saduceu. Quem é fariseu? Quem é saduceu? E quem é os escribas? Os escribas são pessoas que interpretam a lei e ensinam. Os fariseus são aqueles que executam a lei, se vestem bem e diz assim: eu conheço as 613 leis que tem na Torá, nós somos diferentes, mas essa ralé é amaldiçoada. Essa ralé está onde está porque merece. Então não temos que conversar, não temos que ter amizade. Só que as pessoas esquecem do tamanho do amor de Deus. Escuta o que eu vou dizer, o que Deus colocou no meu coração nesse dia. O amor de Deus você não condiciona.
O amor de Deus você não coloca numa caixinha e você diz, olha, ele não merece estar aqui, ela está pagando porque fez. Não é, não, o amor de Deus não é assim. Está vivendo isso porque está pagando, não é isso. Por quê? Porque a mesma Bíblia diz que aonde abundou o pecado, Deus superabunda a graça. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, ele não amou o crente, ele não amou o católico, ele não amou alguma religião, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Não tem como colocar o amor de Deus numa caixinha. Então a ênfase dessa parábola, esquece, não é o filho pródigo, não é a dracma perdida, e também não é a ovelha perdida que foi encontrada. Não, a ênfase desse texto e do contexto é Jesus tentando explicar aqueles homens que estavam murmurando, porque Jesus estava pregando para os pecadores. Ele estava dizendo assim, olha, vocês não conhecem o amor do nosso Pai, vocês não conhecem o amor de nosso Deus, vocês não conhecem o tamanho, a profundidade do amor dele, por isso que vocês estão interpretando dessa forma. O amor de Deus é imensurável, o amor de Deus não tem tamanho. Por quê? Porque se você fosse escolher alguém, e se esse alguém fosse você, me diga, você teria coragem de escolher pelo menos você para estar no altar? Mas quem é que te escolheu? Você só foi escolhido por causa daquele tão grande amor. E aí ele vai desenrolando, eu só vou explicar para você rápido por cima. A parábola vai dizer das 100 ovelhas e da ovelha perdida. As parábolas que Jesus está narrando é uma história, não é uma história real, é uma parábola. Diga comigo, parábola. Não conte a parábola do filho pródigo como uma história de vida real, é uma parábola. A parábola é uma história para desvendar uma situação, para dar ênfase a uma situação. Então ele fala das ovelhas, da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala do filho pródigo. Mas tem alguém que é muito importante, que poucas pessoas falam, que é o irmão do filho pródigo. Quem é o irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo, vê bem, Jesus está falando com um escriba, Jesus está falando com um fariseu. Quem é o irmão do filho pródigo? Ele é escriba e um fariseu. Por quê? Porque quando o filho pródigo volta para casa, quem é que fica triste? Quem? O irmão fica triste com quem? O irmão fica triste porque que o irmão voltou. O irmão fica triste porque que Deus aceitou. O irmão fica triste porque que o pai matou o bezerro cevado. Assim são os fariseus e os escribas, esquecendo do que Jesus veio fazer. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Pois bem, aqui eu falei em rápidas palavras, em uma reflexão, a ótica dos escribas e a ótica dos fariseus. Agora, qual que é a ótica de Jesus? A ótica de Jesus é amor. Diga comigo, amor. Amor. Por quê? Porque ele traz a narrativa. Um homem tinha 100 quantas? 100. Quantas? 100 ovelhas bonitinhas, 100 ovelhas gordinhas, 100 ovelhas branquinhas, 100 ovelhas guardadinhas. Uma se perde. Quantas? Uma. Aí a Bíblia diz que ele deixa as 99 no deserto. Agora pensa comigo, se você tem 100 ovelhas, se você perder uma ovelha, o que você faria? Você ia cuidar das 99, tu não vai fugir mais, aqui não vai fugir mais nenhuma. Eu vou redobrar a guarda aqui, eu vou colocar guarda noturna, eu vou subir as cercas, porque essas 99 eu preciso guardar, porque nenhuma mais vai fugir, mas o amor é tão grande que não há acepção, não há melhor, não há grande, não tem isso. Tem uma ovelha perdida que para mim tem o mesmo valor daquelas que estão no aprisco. O meu amor não faz acepção. Não entende isso, fariseu?
que não há diferença entre rico e pobre, que não há diferença entre brancos e negros, que não há diferença entre raças de cima para baixo. Eu sou Deus que amo todos de uma forma igual. Então ele deixa as 99 no deserto, aonde ele põe em risco as 99. Diga para mim, diga para Deus assim, por amor. Irmãos, ele está trazendo uma narrativa para quem entende, é muito simples. Ele coloca em xeque, ele coloca, irmãos, em risco 99 por causa de. Então isso quer dizer que uma ovelha tem muito valor para Deus. Oh glórias, não desista, não desista da sua ovelha, nem desista de você. Porque muitas vezes a gente pensa assim, sabe aquele, caiu de tal maneira no vício, caiu de tal maneira na idolatria, caiu de tal maneira na prostituição, mas se vendeu de tal maneira que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para quem? Não tem mais jeito para quem? E isso não quer dizer que Deus não o ama e que Deus não a ama. Deus ama da mesma forma. Os saduceus, os fariseus pensavam que os pobres, os pecadores e os publicanos eram abandonados por Deus. Aí vem Jesus e começa a explicar: eles são amados. O Pai larga tudo para ir em busca dessa ovelha perdida. Entende, fariseu, o amor do nosso Pai? E ele vai para os valados, desce e sobe, e quando encontra a ovelha perdida, põe nos seus ombros e volta para casa cantarolando, dizendo: eu vou chamar os vizinhos e amigos e eu vou fazer uma festa. E o checkmate desse primeiro texto, desse primeiro contexto, é quando ele diz: digo-vos ainda que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justo que não necessita de arrependimento. A ênfase é o amor. A ênfase não está no juízo. A ênfase não está quando ele encontra a ovelha, quando a ovelha volta. A ênfase está no amor daquele que aceita a ovelha, que vai atrás da ovelha, que ama a ovelha, que largou a sua glória para resgatar a ovelha. A ênfase não está em nós. A ênfase não está naquilo que nós fizemos. A ênfase está naquilo que ele fez por nós. Quem está entendendo? Quando nós entramos na outra, só para pincelar por cima, para falar da dracma, os fariseus olhavam para os pecadores e diziam assim: são pecadores e são publicanos, são desvalorizados, não tem valor nenhum, não presta para nada. Irmãos, quantas vezes a gente já olhou para alguém e disse isso? Irmãos, tem pais que já profetizaram na vida de filhos: quando crescer vai ser um bandido, porque é muito vagabundo. Quando crescer não vai passar de um 0 à esquerda. Por quê? Porque já no DNA, aparece ser vergonhice, pessoa sem valor alguma. Irmãos, como é que a gente pode pensar, ou até mesmo falar, daquilo que Deus criou, não ter valor? Como é que a gente pode pensar nisso? Agora, qual que é a representação deles? Preste atenção. A dracma foi perdida onde? Dentro. A dracma aqui significa salvação. Então assim, Jesus está dando uma lição para os saduceus, e está dizendo assim para eles: olha só, vocês me conhecem, mas vocês não confirmaram que eu sou de fato filho de Deus. Olha, vocês conhecem a história. Que história? Vocês sabem de onde vocês saíram? Sim, de onde nós saímos? Nós saímos de Abraão, passou por Isaac, passou por Jacó. Vocês conhecem a história e carrega ela. Vocês viram o mar vermelho se abrindo.
Vocês conhecem a história, que Deus cuidou desse povo no deserto, que Deus estabeleceu reis, que Deus estabeleceu juiz, e vocês são aqueles que carregam a palavra, sim ou não? Sim ou não? Porém, vocês estão perdidos dentro de casa, porque não reconhecem quem eu sou. Jesus estava dizendo: eu fico feliz, se você que se perdeu dentro de casa, acender a luz, varrer a casa, encontrar de novo a salvação e me aceitar como Salvador de sua alma. Vê bem aonde Jesus estava tocando, vê bem o que Jesus estava falando para eles. Vocês estão julgando outros, mas esqueceu que vocês morreram dentro da casa. Vocês estão falando de pecador, mas esqueceu que está sem vida, carregando a Bíblia. Vocês estão falando que tem gente que precisa vir, mas só sabe Deus como é que você conseguiu chegar aqui hoje. Vocês estão falando que tem gente que precisa se converter, mas só Deus sabe dos pensamentos que está travado na sua mente, de pecado e coisas piores do que muita coisa que são vistas. Jesus estava dizendo àqueles fariseus: se vocês se arrepender, o meu Pai é bom para aceitar vocês de volta. Se vocês reconhecer que está em pecado, o meu Pai está aqui para perdoar vocês. O que você está falando, pastor? O que Deus colocou no teu coração, pastor? O amor de Deus. Quantas coisas boas Deus fez para vocês, da onde Deus tirou vocês, do que Deus fez vocês um povo grande. Vocês não eram pátria, vocês não eram nada, hoje vocês são Israel de Deus. Eu estou dizendo que Jesus estava conversando com eles, e agora vocês estão julgando o pecador, dizendo que eles não têm valor. Então Jesus estava dando um tapa, até vocês, se vocês se converter, acender a luz, varrer a casa e voltar para mim, o meu Pai vai aceitar vocês de novo. Aleluia! Então a ênfase aqui é o amor, a ênfase aqui é Deus falando, eles julgando de um jeito, e Jesus tentando criar parábolas para mostrar a eles o amor do nosso Pai. Vê bem, queridos, e aí Jesus continua na narrativa. Por que continua na narrativa? Para mostrar a eles, para ver se abre o entendimento desses homens. E aí ele conta a terceira parábola, que é a parábola do filho. Quem é o filho pródigo? Na ótica dos escribas, ele vai dizer, o filho pródigo na ótica dos escribas é alguém que teve dentro, mas que rejeitou o que é de dentro e foi para fora. Então eu olho para um pecador, como Jesus está dizendo, que esse filho pródigo foi trabalhar num chiqueiro e ansiou comer as bolotas do porco. O fariseu está olhando e está dizendo assim: merece. Rejeitou Deus, olha para onde foi parar, ó. Sabe aquela conversa que muitas vezes a gente tem, tá vendo? Saiu, vai se quebrar inteirinho, vai voltar moído, vai voltar para a casa de Deus se arrastando. E aí, essa é a ótica dos escribas. Só que só Jesus conta na parábola que o pai todo dia esperava ele voltar. Só na parábola Jesus ele conta que quem deu a parte para o menino e para o mundo foi o próprio pai, o dono da fazenda. Por quê? Porque você não consegue prender ninguém aqui. Então você quer ir? Eu vou liberar por amor. Mas lembre-se, eu vou estar sempre aqui te esperando. Eu estarei sempre no mesmo lugar, de braços abertos, porque o meu amor por você é incondicional. Eu te amo de uma forma imensurável. Então, quando os escribas eles olham numa ótica, mas Jesus já diz na ótica que o Pai esperava eles todos os dias. E assim o Senhor nos espera todos os dias. Quando a gente vê Jesus contando a parábola e ele falando do filho pródigo, quem é o filho pródigo? Para dar ênfase à narrativa, o filho pródigo nada mais é do que a ovelha perdida. Quem é o irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo é aquele
que nada mais é do que a dracma perdida dentro de casa. Por quê? Porque o filho se perdeu e foi para fora, e o que estava dentro estava perdido do lado. Aí a minha pergunta para você, em caráter de reflexão: quem é você hoje? Como está o teu coração? Por isso que no começo do culto eu falei: abra teu coração, abra teu coração para você entender aonde você está, o que você veio fazer, o que você veio buscar. Porque muitas vezes, irmãos, quando Jesus diz daquele povo hipócritas, o que é um hipócrita? Hipócrita é alguém que não vive aquilo que fala. Hipócrita é eu carregar uma Bíblia e falar do amor de Deus e ser um mais podre pecador que existe. E aí a gente pode estar dentro da igreja, cantar hino, louvar hino, adorar a Deus, mas a gente está perdido dentro. O irmão do filho pródigo. Quem é você? Você vê como é que essa parábola e essa conversa, ela abre a nossa mente. Eu não preciso entrar ponto por ponto. Eu não preciso entrar aqui em ponto por ponto. Eu falei, eu quero ser rápido, eu não vou cansar. E nem quero cansar vocês. Eu só quero que vocês entendam em que estágio vocês estão. De que forma vocês estão. Vocês são juízes, olhando para alguém no erro. Ou está do lado de fora, mas dá uma cultuada do lado de dentro. Ou está do lado de dentro e está perdido aqui dentro. Quem é você? Por que o irmão do filho pródigo representa os escribas, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes? Porque quando o menino volta para casa, na parábola de Jesus, na história de Jesus, quando ele volta para casa, olha só, versículo 25 do capítulo 15, eu só vou ler isso aqui. Diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são. Mas ele se indignou. Irmãos, a Bíblia diz que ele se indignou. Algumas Bíblias vai dizer que ele ficou furioso, porque alguém voltou. Jesus aceitou. O pai aceitou o filho, todo arrebentado. O pai amou o filho que chegou todo ferido, vendido, empobrecido, mendigo, sujo, fedido, destruiu toda a riqueza, trabalhou em chiqueiros, se vendeu, se prostituiu, foi para longe, vendeu a honra, mas o pai todo dia o esperava. Glória a Deus. Todo dia. E quando ele chega, o irmão, o pai começa a fazer uma festa, coloca um anel no dedo, manda trazer sandálias, manda trazer roupa limpa, e manda matar o bezerro cevado, e começa a fazer uma festa, porque quando um pecador se arrepende, tem que ter festa, e se não tiver festa aqui, tem festa no céu, como diz a palavra de Deus. E quando a festa começou, o irmão chegou. Quando o irmão chegou, olha só, irmãos, imagina Jesus conversando com os saduceus, conversando com os escribas e fariseus. Ele está falando com esses dois homens, com essa categoria de pessoas. Quando o irmão chegou, mandou perguntar: o que está acontecendo? O servo diz: o seu irmão, aquele pecador que acabou com tudo, voltou, e seu pai recebeu, e está fazendo uma festa. Ele ficou enfurecido, primeiro com o pai. Tem alguém bravo com o pai aqui? Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Não fica bravo com Deus. Deus, ele faz quando ele quiser, e do jeito que ele quiser. Os da casa, os que fazem votos,
os que têm propósito. Filho, olha o irmão do filho pródigo, vai entendendo. Às vezes um dizimista, um ofertante, o irmão que dá uma cesta, ele está bravo com Deus. Por quê? Porque tem alguém se alegrando, e ele só fazendo voto, e ele só entrando pelas portas, e ele só fazendo as coisas, e ele dando glória, obviamente, mas o lado de dentro dele está dizendo: olha, pai, eu também quero essa alegria, eu também quero esse gozo para a minha vida. Mas a grande questão é que ele estava bravo com o pai, porque o pai tinha feito com o irmão que no âmbito dele não merecia. Eu digo, quem é você? Quem somos nós? Talvez você está aqui dentro pedindo para ser batizado com o Espírito Santo há 20 anos. Chega um pecador aqui, aceita Jesus, ele toca no altar, e no primeiro culto que ele entra, ele é batizado com o Espírito Santo. Passa 15 dias na igreja, ele conta uma bênção. Passa 30 dias, ele recebe uma vitória. Irmãos, e a gente tem que se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Então não adianta ficar bravo com o pai, porque a resposta do pai para o filho é: você está sempre comigo, tudo que eu tenho, por que você não se alegra? Por que você não sente aquilo que eu tenho? Por que você não está feliz? Por que você não está em paz? Tudo que eu tenho, eu sou o príncipe da paz, eu sou o provedor, eu sou amigo, eu sou cura, eu sou transformação. Tudo que eu tenho, então você não tem que estar entrando aqui, ou estar somente carregando a Bíblia, irmãos, como alguém Caxias. Você precisa desfrutar daquilo que o Pai tem. Eu estou usando o termo muitas vezes, tirar mel da rocha. Irmãos, a vida é curta, e eu vou dizer a você, desfrute daquilo que o Pai tem te dado, desfrute da posição que você vive, porque o tempo passa, e da sua boca nunca sai um sorriso de gratidão, do seu coração está muitas vezes inclinado, e tem muita gente que queria estar no teu lugar, e você não sabe o que você está carregando, você não sente o que você está carregando, mas você não é o irmão do filho pródigo, você é filho bendito de Deus. Aleluia. Ele ficou bravo porque a pessoa recebeu, e ficou bravo com Deus, com o Pai, porque o Pai deu. Tudo aqui é teu, meu filho. Qual que é a ênfase e a chave daquilo que eu estou falando para vocês aqui? É o amor? É o amor? Se tivesse alguém de fora, ele poderia chegar aqui e Deus ia o amar. E se tem alguém dentro que também está querendo sair, ou está perdido dentro, se você voltar, acender a luz, vai ter festa no céu. Fique de pé, meus irmãos. O amor de Deus é maior do que tudo. O amor de Deus é maior do que tudo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Se tem alguém aqui que está precisando voltar para esse amor, às vezes você está sentindo, está pensando: quando eu sentir um vento, quando eu sentir que é a oportunidade, eu vou voltar. Mas percebe que o pai espera o filho voltar todos os dias. Percebe que não importa o tamanho do pecado que você cometeu, que não importa se tem um dedo apontado para você dizendo: é fogo de palha, diz que veio para a igreja, mas na verdade o coração está no mundo. Mas se você voltar, o Pai está aqui para te abraçar. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta: se tem alguém aqui
que se simpatizou com essa humilde mensagem. Porque eu falei, eu não vou rodear, eu não vou entrar ênfase por ênfase. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que está igual o filho pródigo, como uma ovelha perdida e desgarrada, e precisa de novo encontrar o amor de Deus. Se você está aqui, eu vou pedir para você levantar a mão, que a gente quer orar por você. Você está aqui? Aonde está essa ovelha perdida? Aonde está esse filho pródigo que entrou por essas portas e que precisa de novo ter um contato com o amor de Deus? Você está aqui? O aviso é: o Pai te ama. O aviso é: o Pai te espera. Não tarda, porque Jesus, ele deixou bem claro que aquele que experimentou e saiu, ele foi parar num chiqueiro, ele comeu, ele ansiou comer as bolotas do porco. Aonde você está? O que você está vivendo? O que você está sentindo? O que você está passando? Será que não é essa noite que Deus marcou para você voltar para os caminhos do Senhor? Você está aqui? Você está aqui, ó? Tem ali, ó. Está levantando a mão. Ali. Tem uma. Se tem uma, cadê a segunda? Cadê a segunda pessoa? A minha pergunta é se tem alguém dentro da casa, irmãos. Escuta o que eu vou dizer, por favor. Eu falei, eu quero ser claro, Senhor. Fala pouco, mas eu quero ser claro, porque não é o barulho nem a quantidade, é a clareza que traz resposta e resultado. Se tiver alguém, irmãos, que está igual uma dracma perdida, escuta, irmãos, dracma perdida, crente perdido dentro da igreja, crente perdido, irmãos, crente perdido pode até pregar, crente perdido pode até louvar, crente perdido, dracma perdida dentro da igreja, pode, irmãos, mas está perdido. Acende a tua consciência aí, acende a tua consciência, irmãos, acende essa luz, volta hoje para os caminhos do Senhor, volte hoje para os caminhos do Senhor, volta hoje, irmãos. Eu tenho tentado trabalhar na minha consciência. Eu sou uma pessoa que preciso pedir perdão sempre, mas se você está nessa condição, não esteja como um fariseu, não esteja como um saduceu, nem como um escriba. Você não é um executador da lei, você não é um que faz as leis, um ensinador. Você é como eu, um pecador. Quer voltar? Quer reconciliar? Existem momentos, irmãos, pode ser que a palavra da manhã seja a palavra de amanhã, seja assim: você vai receber vitória, mas o que você precisava receber é salvação. Escuta, pode ser que a palavra da quarta-feira seja assim: Deus vai te colocar por cima. A palavra de hoje é de hoje, a palavra reservada para agora é agora. E se Deus trouxe essa palavra simples, é porque tem. E Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: não endureça teu coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu digo a você, é melhor se render. Só que eu não posso insistir. Tem mais alguém? É com você. Tem mais uma lá. Venha cá, minha amiga. Senhora, ajuda ela se ela quiser. É isso ou não? Tem mais alguém? Pronto, lá. Ajuda, lá, pega lá, senhora. Não importa, irmãos.
ela nas vistas. Sim. Está entendendo o amor de Deus? Você está entendendo o amor de Deus? Irmãos, pode ter certeza que está tendo festa no céu. A gente não celebra tanto, a gente fica furioso, a gente fica irritado, porque parece que tem alguém nos acusando. Não é nada disso, é Deus te informando. Talvez você é uma dracma perdida e a tua salvação está em xeque. Acende a luz, acende a luz, acende a luz, acende a luz. É mais uma? Está vindo mais uma. Vem com ela. É isso, irmãos. É isso que eu pedi para Deus. E se tiver mais alguém, vem. Tem coragem? Você está aqui ou não? Eu vou contar até 3, irmãos. Existem oportunidades que são únicas na nossa vida. Eu louvo a Deus porque são 3 servas de Deus aqui, que entendeu que é necessário se conectar de novo, se religar de novo. Estende as mãos para cá, meus irmãos. Estende as mãos para cá. Você que está com a mão santa e pura, abençoe essas vidas aqui. Vai. Se você está bem, tem bênção na tua vida. Se o teu coração tem paz, abençoe essas vidas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tua filha que está voltando para o abismo, confirma os passos. Ela sentiu no coração que é momento de voltar. Meu Deus, sei com a tua filha. Eu sei que quem conhece o amanhã é o Senhor. Peço ao Senhor que abençoe a vida dela poderosamente. Que se um dia ela sentiu a tua presença, que o Senhor venha dar tudo de novo para ela, Pai. A mesma unção, o mesmo amor, a mesma paz. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que quando nós voltamos, até os anjos fazem festas. E da tua filha, que também sentiu no coração, meu Pai, de levantar as mãos. Cobre ela com sangue, Jesus. Repreende todo tipo de seca, todo tipo de enfermidade na alma, todo tipo de mágoa, todo tipo de tristeza. Troca tudo hoje, Deus. Todo tipo de peso nos sonhos. Que ela volte para casa hoje feliz. Que ela volte para casa hoje tranquila e em paz. Que ela tenha a melhor noite da vida dela, na tua presença. Que todo mal, toda fúria, toda seta, todo tipo de maldição caia por terra no nome de Jesus. Entrega a tua filha, meu Deus, nas tuas mãos. Eu repreendo aqui todo tipo de mágoa, todo tipo de tristeza, inexpressa, todo tipo de